acredito, tá, que esses 5 últimos jogos do Palmeiras que nós não conseguimos vencer foi em virtude de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa, tá? Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, isso é muito claro para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro, tá, para o nosso treinador. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar corrigir, não é, esses problemas que ocorreram nesses últimos 5 jogos. Então, eu não concordo, eu não gosto, vocês me veem muito pouco falar sobre arbitragem, sobre problema de calendário. Eu acho que a realidade que nós temos é essa e nós temos que lutar, não é, para superar essas dificuldades. Porque essa dificuldade não é só do Palmeiras. Os erros da arbitragem não é só com o Palmeiras, são com todos os clubes. Eu não concordo esses problemas que nós tivemos nesses últimos jogos. Vou falar claramente, quem está falando é o presidente do Palmeiras e quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Foi por incapacidade nossa e que nós estamos cientes disso e, torcedor, vamos trabalhar para superarmos essas dificuldades. Deu aquela bronca pública indireta, não é? Isso é Leila Pereira. Eu sou fã da Leila. Melhor dirigente do país. Chamou a responsa pro time dela. Perfeito. A Leila é espetacular. Tem convicção, vai manter o Abel perdendo, ganhando. Sou fã da Leila. Errado aí. Você quer ser errado aí? Ela é espetacular. Tá errado aí. Espetacular. Independentemente de se ganhar ou perder, isso mostra que talvez ela não seja capaz de contratar um novo treinador. Não, ela está satisfeita com o trabalho realizado. O trabalho de técnico não é só no jogo. Você vai negar que o Abel é um grande treinador? Você vai negar? Não, o Abel é um baita no treinador, mas tem que ganhar alguma coisa a temporada depois de um bi investido, só isso. Mas daí se ele ganhar a Libertadores, na segunda-feira vai estar todo mundo aqui quieto. Porque tem essa possibilidade ainda. E ela não está condicionando a permanência dele a ganhar ou não. Ela está condicionando a permanência dele ao trabalho realizado até agora. É bom o trabalho dele nessa temporada? O Palmeiras não jogou nada o ano inteiro. Dirigente também muda de opinião. Não é o melhor trabalho, não é a melhor temporada do Abel Ferreira especificamente, mas é uma temporada em que ele brigou pelo título brasileiro e está na final da Libertadores. Não dá para dizer que isso é bom. E eu acho a mais desafiadora. Meu, se eu tivesse isso, eu estaria, sei lá, andando até Nossa Senhora lá, ajoelhado. Mas o Inter não gastou um bi de contratações. Não, porque não, mas gasta muito dinheiro errado, muito. O Abel vai ganhar essa Libertadores? Não. É legal. Torcer pro time dos outros. Nada esse ano, bebê. Mas eu vou falar uma coisa. Eu adoro um palpite. Eu gosto de palpite. Adoro. Pros outros. Mas eu tô ali no muro por enquanto ainda. Tô analisando as possibilidades. Você perguntou antes sobre diferença de planos, né, do Abel e do Felipe Luiz. Tem uma outra questão que ela envolve um aspecto mental, né? Já falamos aqui que o Abel isolou os caras, não levou para Porto Alegre, né? Eles só foram lá para ir para Lima. E a despedida na academia foi bem discreta, né? Foi lá com funcionários e tudo mais. O que o Felipe Luiz fez? É claro, ele tinha uma chance de título, leva os caras no banco, né? Reforça o time, consegue um empate. Mas ele deixou os caras dormindo em casa, né, na volta de Belo Horizonte, e depois vai ter a Aeroflá, né, que o Thiago trouxe pra gente. Como sempre teve, viu, aquela despedida, como sempre teve, tá tudo certo. Sempre teve. São planos diferentes, porque os dois times vivem momentos diferentes. O que será mais mas influente? É que a torcida do Palmeiras poderia cobrar, é como tá cobrando. Se você entrar na internet, um monte de gente, antes de uma final de Libertadores, cobrando. Com razão. Cobra na segunda-feira, caso não dê certo. O Abel Ferreira merece um tempo, merece uma chance. E se perder? Aí cobra. Esse evento leva. Mas não cobra antes de uma Libertadores. Abel Ferreira perdeu o jogo. Ele mesmo mandou só reservas para a partida em Porto Alegre. De repente, alguém contou, o Flamengo tá perdendo. Depois, o Flamengo empatou no finalzinho, ficou 1-1. E aí, ele fez a opção pela Libertadores já foi feita no final de semana, é isso que eu percebi. Tensão no final da partida, quando foi para a coletiva, reclamou de erros que favorecem alguns ou erros que favoreceram o Palmeiras e depois foram cobrados, segundo ele. E o presidente Samir Chaldi, o presidente da CBF, falou sobre as declarações do Abel. Ele comentou esses pontos levantados por Abel Ferreira. A gente vê cada rodada, as falas mudam, as opiniões mudam. Quando há um erro que favorece a equipe, ninguém fala. Quando há um erro que desfavorece, falam. Então, para mim é muito natural. Acho que os erros acontecem, mas a gente está trabalhando para melhorar
todo o nosso futebol e também melhorar nossa arbitragem. Os erros não deveriam acontecer, presidente. A verdade é essa. A arbitragem brasileira é muito ruim. E ela passa por um momento que merece críticas. Agora, eu concordo. Quando beneficia, todo mundo fica quieto, ninguém fala nada. Quando é prejudicado, gritam, falam, servem de escudo as desculpas sobre a arbitragem. Então, tem que ter um pouco mais de critério também até nas reclamações, hein, Rona? O presidente já está aprendendo, hein? O presidente está falando, todo mundo reclama, todo mundo aplaude, todo mundo não sei o quê, mas temos que agir, né, presidente? Tem a caneta na mão aí, dá uma força para os árbitros, né, para melhorar. Pelo menos isso. Ano que vem tem a profissionalização, então esperamos mudanças drásticas. É o que eu digo, a vida é feita de momentos, aproveite, curta, divirta-se, porque nem sempre o dia de amanhã pode ser o mesmo. Foi 3-2, time reserva do Palmeiras. Aí a gente vê a diferença de quem tá em cima da tabela. Se tivesse uns 2, 3 titulares ali, não sei não, hein? Acho que o Grêmio não ia resistir, porque o Palmeiras deu trabalho, mesmo com o time reserva do reserva. E é isso. Ô, Chico. Feliz. Tem que ficar feliz mesmo. Confesso que hoje eu tenho uma leve, bem leve, mas muito leve invejinha do Chico. Ô, Cicinho, Palmeiras... Que isso, parece Cicinho cantando. A dupla desafinada. Bem desafinada, hein? Agora quem tava desafinado era o Palmeiras. Começou bem e depois desafinou. Tava cantando tão bem no jogo, aí depois tomou o primeiro gol e não se segurou. Cicinho. Esse é o problema quando você não domina o instrumento, né? A corda arrebenta e não consegue... Mas quem não domina? Começou bem. Quem? Começou bem, sabe? Aqueles cavalos paraguaios que larga numa volúpia. Foi o Palmeiras, assim. A questão é, o Palmeiras é nítido a concentração do time na final da Libertadores. Então, assim, foi um resultado até, assim, surpreendente, né? A questão dos 3-2 pro Grêmio. Porque no início encontrou dificuldade e o Palmeiras achou aquele gol no final. Mas o Grêmio tem um maestro ali, o Arthur, que faz o jogo, assim, ficar mais tranquilo pro Grêmio. Ele chama a responsabilidade e o Palmeiras enfrentou a dificuldade que todos nós esperávamos da equipe alternativa. Mas se tivesse apertado um pouco mais, até os 40 minutos, teve até a possibilidade de fazer um placar mais elástico. E acabou tomando gol de lateral, e aí vem a reclamação do Abel, tocando no passado. Então, Abel, mantenha a concentração, dá moral pros caras pro jogo da final de sábado. Não toca no passado não, porque não vem ao caso. O Palmeiras também foi muito, mas muito favorecido nesse Campeonato Brasileiro. Então, não é bem por aí não. O Palmeiras que perdeu o título. O Palmeiras tava Aonde? O Palmeiras estava quantos pontos na frente do Flamengo? Quem perdeu, Aí o Palmeiras perde e vem culpar a arbitragem, vem culpar... Não, então foi incompetência do Palmeiras se manter na liderança. Agora é chorar o leite derramado e tentar... No sábado. Olha, tudo pode acontecer, esse Brasileirão é maluco, mas o trem passou certinho, na hora certa pro Palmeiras e ele não aproveitou. Não pegou essa carona e agora é tudo muito mais favorável ao Flamengo, Ronaldão. Então, foi um vacilo. O Edu ele não quer aceitar isso, mas foi um vacilo do Palmeiras na reta importantíssima do campeonato. São 5, 6 jogos, são 5 jogos 5 jogos sem vencer. Então, foi um momento onde eu até achei, ontem eu até achei que realmente o Abel estava mudando o foco e tal. Mas ontem, colocando o time reserva, ele demonstrou que ele realmente jogou a toalha. Então você não pode, é o que a gente sempre falou aqui, você não pode deixar os jogadores acharem que realmente, se foi uma tática que ele usou, foi no momento errado. Você não pode destravar um grupo, velho. Ele destravou o grupo dele. Ele deixou o grupo relaxado. E um grupo relaxado, com um grupo de performance, ele sofre depois para voltar a religar. Requer tempo, requer peças, a cabeça do treinador influencia muito num grupo, ainda mais num grupo que se destoar algum jogador de outro lado ali, ou se o cara tiver com o pensamento fora. Então isso é ruim. No momento que está vivendo o Palmeiras é ruim. Tanto é que ontem desandou a maionese com o pênalti que o Aníbal fez também, que eu vou te falar, o jogo estava pegado. Aníbal. O Palmeiras sai na frente, faz o gol, depois toma o gol, depois dentro da área o cara perde a cabeça, dá um carrinho, velho. E dos que foram acionados ontem, Edu, não dá para dizer que algum vai ser aproveitado como titular ou você acha que alguém conquistou um espaço no time? Pelo jeito, não, né? Não, ninguém conquistou um espaço no time titular, não. Acho que eu gostei bastante do Benedetti. Acho que o Benedetti, de repente, pode ter
passado à frente do Mikael pela... Fala Benedetti, não, que vocês lembram do Benedetto, hein? Ah, que do Boca. O Benedetto fez 3. Agora eu vou falar um negócio pra vocês, meus amigos. O Palmeiras, em 5 jogos, ganhou 2 pontos de 15. Então não é porque o Flamengo, é que o Palmeiras deixou de jogar, jogar no momento mais importante do campeonato. E tomando gol de lateral no último minuto de acabando o primeiro tempo, tomando gol de lateral no Mirassol. Pô, jogadores ali fazendo pênaltis bobo. Então não tem o que fazer. Agora, na minha visão, o Palmeiras jogou muito bem o primeiro tempo. Muito mesmo. Até melhor que os titulares. Colocou a bola no chão, jogou, sabe? Triangulou. 90, né, só que aí o que acontece? Explica pra ele, a tática do Abel foi o seguinte: marca o Arthur. O Palmeiras marcou muito bem o Arthur no primeiro tempo. Só que no segundo tempo deixou o Arthur jogar e ainda colocou o Willian para jogar, o Mano Menezes, aí acabou com o que dificultando mais ainda. Mas mesmo assim, o Palmeiras perdeu o jogo ontem por erros individuais. Erros individuais, que isso pode custar muito caro, principalmente nessa final. Então, por isso que tem que ser a atenção dos 90 minutos. Qualquer bobeira, você pode perder o título. E tem um detalhe. O modus operandi do Abel, né? Ele vai e fala um monte de besteira na coletiva pra ninguém falar de mais um jogo horrível do Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Só que assim, eu fiquei constrangido. Mas o primeiro tempo foi legal. Não, o primeiro tempo sim, e é o que você falou. Eu acho que se tivessem alguns titulares em campo, o Palmeiras poderia até ter feito 2 ali. Poderia. E foi uma opção do Abel. Só que foi constrangedor assistir a coletiva. Acabou o jogo, fui ver a coletiva, fiquei constrangido, é a palavra. Porque assim, Abel, desculpa, você quer falar de erro de arbitragem, irmão? Você quer falar de erro de arbitragem? Vamos falar dos vários erros. Pênalti em relação ao Sport, ali na segunda rodada. Com o Gustavo Gomes, o chute na canela dele. Contra o São Paulo, e você tentar trazer assim, um erro claro contra um clube a favor do seu negócio totalmente nada a ver, cara. E o repórter foi se tivesse sido marcado o pênalti pro São Paulo, o goleiro defenderia. E o repórter foi super bem na pergunta, falando do e se. E se você tivesse tido uma postura diferente do que jogar a toalha na coletiva? E se você tivesse levado os titulares? Pergunta super pertinente. E você tentar ser irônico em relação à pergunta do repórter, falando nada com nada. Mas nada com nada. Então, assim, falta pra você, Abel, reconhecer. Nos últimos 5 jogos, seu time tem 2 pontos. 2 pontos, no momento mais decisivo da temporada. É feio você, Abel, que é um baita treinador. E eu não sou desses caras que ficam conectando Abel com tudo, que ele toma muita porrada desde que chegou no Brasil. Que cara? Só que você, não, tem muita gente que falou de tudo do Abel. Até comentários preconceituosos, enfim, eu não sou desse cara. Aí, Abel, me desculpa. É feio você chegar na coletiva e reconhecer que seu time não tá jogando nada no momento mais importante da temporada. É feio você chegar na coletiva e falar, putz, talvez eu tenha errado na estratégia mesmo. Porque aí ficaria uma diferença de 2 pontos, sendo que o Flamengo tem um jogo dificílimo na última rodada. Então, assim, sua postura na coletiva ontem é uma vergonha. E você ironizar a pergunta do repórter com o IC e depois falar nada com nada. O Everton defenderia o pênalti. Que isso, cara? De verdade, Abel, é decepcionante assim, porque aprenda a reconhecer seus erros, cara. Você tem que aprender isso. Uma coisa é óbvia, que a pressão antes de uma decisão de Libertadores para Flamengo e Palmeiras é gigantesca. A gente percebeu que o Flamengo não jogou bem ontem contra o Galo, mas depois resolveu ir pro ataque, criou várias chances, teve bola na trave, mas demorou para empatar e conseguiu com o Bruno Henrique, que para muitos nem poderia estar jogando por aí. Mas enfim, essa é outra história. Só que nada justifica, Capela. Não dá para dizer que essa pressão justifica uma coletiva. Eu não sei se é desvio de foco, eu não sei se ele estava furioso, de saco cheio, eu não sei. Mas realmente foi uma coletiva em que ele não deu explicações sobre o que aconteceu no jogo e nem sobre as decisões tomadas por ele nos últimos jogos em que o Palmeiras não venceu. Eu acho que não é desvio de foco, não. Eu acho que o Abel está desesperado. Para mim está muito claro isso aí. Desesperado com o quê? Hoje é quarta-feira. Eu acho um absurdo e eu acho que o Abel desrespeitou o Palmeiras a partir do momento que, faltando 3 rodadas, com um orçamento bilionário, porque o Palmeiras tem receita, você não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Primeiro, ele não é o cara que confia no taco dele? Não é o cara que confia no elenco, no time, na gestão? Como é que você não pode acreditar que o Flamengo poderia tropeçar como tropeçou? Porque o Flamengo, por mais que tenha um elenco incrível, o Flamengo também não vem jogando um grande futebol. Ponto. Dito isso, o Abel ele não consegue reconhecer. O Abel é um mau perdedor. E vou falar o seguinte, para mim é uma vergonha ele ter jogado a toalha. E vou falar uma coisa para você. Todos vocês palmeirenses, hoje, todos, quase todos, não posso generalizar, mas a maior parte concorda com isso, com essa afirmação, que é uma vergonha ter abandonado o campeonato. Só que todos nós seremos engenheiros de obra pronta. Se o Palmeiras vencer o final de semana, no sábado, a Libertadores... Se
Tudo isso que a gente está falando... Ele não vive de si. Ele não vive de si. Então, mais uma hipocrisia. Ele não vive de si, mas ele afirma que, não, se tivesse o Everton defendido o pênalti, nós viraríamos o jogo. Então, assim, é uma hipocrisia gigantesca. Então, todos nós aqui seremos engenheiros de obra pronta. Eu tô batendo no Abel, que eu achei uma vergonha, uma piada ele ter abandonado o brasileiro. Mas é claro que se vencer no final de semana o Flamengo pela Libertadores, vira gênio. Então, ele tá desesperado porque ele sabe que ele está ou no céu ou no inferno. Se ele ganha, vira bestial. Se ele perde, vira besta. E aí não sei nem se há clima da permanência dele na próxima temporada no Palmeiras. Essa é a verdade. Pode rir, mas a maior parte ri que vocês sabem do que eu estou falando. Eu quero o Abel aqui. Já a Leila vai falar sobre se há ou não esse clima. Mas eu quero o Abel aqui, Renata. Eu acho o Abel um cara que fala bem de futebol. É legal você acompanhar as coletivas. Eu quero. Só que, infelizmente, hoje ele fala nada com nada nas coletivas. Hoje o conteúdo futebolístico do Abel, ele perde por uma porta. Porque ele só sabe chorar em coletiva. Ou ganha e fica, ou perde e vai embora. Simples. Só que tem um detalhe, Edu. O Palmeiras, ele tá vivendo uma encruzilhada. Ele pode terminar o ano com a glória eterna, que é a Libertadores, e ir para não é mais mundial, agora é o Interclubes, mas é a mesma essência do que a gente já viu a vida inteira. Ou ele pode terminar o ano sem nenhum título e ainda ver o Flamengo tetracampeão da Libertadores. É tudo ou nada, não tem meio termo. Ainda bem que Deus me deu 2 ouvidos para escutar cada besteira aqui, que eu fico a brincadeira. Cada coisa que eu escuto no meio do futebol que eu falo... O que você escutou que te perturbou? Não, o outro falando que da coletiva do Abel, que é chorão e tal. Tudo tem uma estratégia. O cara tá ali, o cara é profissional. Gostando ou não, o cara é profissional. Ele faz da maneira que quer e tem as escolhas dele. Mas ele não erra. Todo mundo erra. Entendi. Todo mundo erra. Mas ele não erra. Todo mundo. Aí o outro fala que o Palmeiras não jogou certo. Aí o outro fala que o Palmeiras não jogou nada. Os reservas não jogaram nada. Então, qual o jogo que viu? Jogou o primeiro tempo, mas tomou 3 no final, né? Adiantou do quê? Então, a questão e as escolhas. Qual que é o erro do Abel e as escolhas que ele fez no jogo de ontem, pra mim, foi assertiva. De colocar... a gente não fala aqui de elenco. A gente não fala que tem que ter um elenco para jogar e é nesses momentos que você tem que usar. Agora, cabe aos jogadores dentro de campo fazer o futebol. Eu acho que tem que O Abel não entra em campo para tomar um gol de lateral. O Abel vai lá e faz um pênalti besta, como foi Que redenção para o Marcos Rocha, hein? Então, acho que são coisas que a gente tem que analisar. Agora, falar de uma coisa assim, eu quero ver porque um falou que se ganhasse do LDU ia virar burro, só que não virou ainda. O outro falou que ia virar lá. Então, são coisas que sempre assim, naquela coisa assim, não, se todo mundo aqui tá virando de si. Então, assim... Mas, gente, como é que a gente vai saber hoje quem vai ganhar a Libertadores? É isso que eu tô falando, é confiança. Eu já sei. Todo mundo já sabe. Não, é palpite, opinião. Mas cravar não tem como. Dá pra cravar sim, a análise é simples de enxergar. Ô, Renato. Desculpa, é simples. Você crava que o Palmeiras não será o campeão? Eu cravo. Não, para que você aqui sou um torcedor palmeirense. Eu vou torcer pro Palmeiras ganhar. Ponto. Dito isso, você dá a chance do Flamengo vencer a Libertadores, ela é imensa. Gigantesca, estratosférica. E outro falar da torcida, falar que errou, que o Abel errou, que todo mundo tá contra o Abel pelas atitudes do Abel. Então agora vocês vão cair do muro. Porque é o seguinte, o presidente do Flamengo, BAP, elogia a longevidade de Abel Ferreira no futebol brasileiro. E a Leila Pereira disse, ganhando ou perdendo a Libertadores, ela, Leila, quer que o Abel fique. Você vê aí a estabilidade do Abel no Palmeiras é algo absolutamente admirável para o Brasil. Eu não lembro qual foi a última vez que se teve um clube de primeira linha com muita torcida, mantendo um técnico por tanto tempo. Esse é um enorme desafio, especialmente quando se lida com os torcedores, com os dirigentes torcedores. O presidente BAP citou a longevidade do meu treinador, do Abel, no Palmeiras. Então, em qualquer outro clube, eu não tenho dúvida que qualquer tropeço, qualquer turbulência, que todo clube passa por turbulência, eu estou passando por uma turbulência. Sim. Incrível, mas sim. Eu estou calma aqui, mas eu estou brava, viu? E eu costumo dizer que são 3 pessoas que determinam os rumos do Palmeiras. É meu diretor de futebol, é o meu treinador e a presidente. Quando os 3 estão de acordo qual a diretriz tomar, nós seguimos. E vou falar mais, que eu tenho certeza que jornalistas vão querer saber.
independentemente do resultado da Libertadores, que eu tenho certeza que o vento vai continuar soprando a nosso favor, o Abel, o meu treinador, desejo da presidente a continuidade do meu treinador, a continuidade do meu diretor de futebol. Senão começam aquelas teorias da conspiração. Não, não. O meu planejamento é eu continuar com a minha comissão técnica, com o meu diretor de futebol, até dezembro de 2027, que é quando se encerra o meu mandato. Everton Guimarães. E aí, Leila Pereira e BAP falando sobre Abel Ferreira. A Leila tem, para mim, o melhor técnico que já pisou em terras brasileiras. Sei que isso causa um desconforto em muita gente, mas a opinião é um negócio muito subjetivo, né? Porque eu tenho opinião, tem o gosto próprio e tem também os números que são favoráveis. A informação de gente do Palmeiras é de que, de fato, o Abel fica até o final do mandato da Leila. Isso é muito bom. E o que fica claro, Renata, para todos nós, é que você não tem que entregar a chave do CT para treinador. Mas tem algumas situações que elas refletem diretamente no resultado de campo, que é dar autonomia ao treinador. Hoje o Felipe Luiz tem autonomia no Flamengo, o Abel tem muita autonomia no Palmeiras, aqui em Belo Horizonte. Mas você tem que puxar a brasa para a sardinha? Tenho, porque aqui eu tenho os exemplos para serem dados. O Léo Jardim hoje tem uma grande autonomia no Cruzeiro. As decisões são tomadas lá em cima, mas tudo... O Cruzeiro hoje tem um quarteto, né? Pedro Lourenço, Pedro Júnior, Léo Jardim e o Joaquim Pinto. Lá no Palmeiras, a presidente já disse como é que as coisas funcionam. No Flamengo, me parece que passam muito pelo Felipe Luiz, pelo Boto e pelo BAP. O Cruzeiro eu já falei, e agora tomara que o Atlético siga o mesmo padrão, de dar autonomia ao Sampaoli e aos seus pares, de ter alguém da diretoria, que seja o Sérgio Coelho ou que seja o Rubens Menin, né? Para que isso seja definido entre essas partes aí. Aí você teria Sampaoli, não sei se o Brax vai continuar, o Vitor não tem a menor condição, não sei nem se permanece. E aí, com mais um dos donos para pensar o futebol. O Palmeiras está correto da forma que age, o Flamengo está correto e que aqui também o Cruzeiro tem dado exemplo.